falar aqui um pouquinho para vocês sobre um projeto de intraempreendedorismo da PUC-Rio. Né? Eu resolvi qualificar assim, porque a gente viu aqui várias empresas falando, a gente já viu o poder público falando de como endereça, né, ações de empreendedorismo, e isso é um desafio também dentro da universidade. Então, eu quis apresentar aqui um contexto, né, de onde surgiu o Instituto Gênesis, que alguns até já mencionaram aqui nas suas palestras. É uma instituição que está aqui dentro da universidade há 20 anos e tenta conversar com todos esses atores para gerar empreendimentos, gerar desenvolvimento social, econômico e tal, para o nosso estado, para o nosso país. Eu acho que, assim, nesse momento de mudanças de conceito, né, de sociedade do conhecimento, sociedade em rede, desmaterialização de processos produtivos. A Apple vale mais do que a Exxon. A gente tem visto aqui, né, ao longo até desses 2 dias, essas diferenças que estão impactando a vida da gente, o jeito como a gente fazia as coisas. Nesse momento de economia do conhecimento, de imaterial, a inovação ela se torna fundamental, né? Como vocês já falaram aqui várias vezes, quem não se transforma vai ser transformado. A inovação ela se torna fundamental, uma competência fundamental da empresa e dos países, né? Para a diferenciação dos países. Nesse contexto, a universidade ela ganha uma responsabilidade muito grande de tentar ultrapassar esses castelos, né, assim, os muros do castelo do conhecimento que a gente tem aqui. Então, assim, por mais que a nossa universidade, por exemplo, a PUC, ela tem prêmios de relação com empresas, né, eles têm, assim, a gente tem bons relacionamentos com pequenas empresas, grandes empresas, a gente ainda sente que esse potencial ele é muito maior, né? E aí eu vou falar aqui da relação das empresas que inovam com a universidade. Tem um dado super interessante do Fórum Econômico Mundial, junto com a Endeavor, fizeram uma pesquisa e disseram que 5% das empresas com alto crescimento geram mais empregos e receitas que as outras 95%. O que são essas empresas com alto crescimento? São empresas que crescem a mais de 20% ao ano. E no Brasil, 35 mil empresas crescem mais de 25% ao ano. Isso quer dizer 1% das empresas brasileiras. Essas empresas, esse 1% das empresas brasileiras, eles geraram 50% dos novos empregos nos últimos anos. E quando a gente fala de empresas, dessas 35 mil empresas, a gente tem outro dado do IBGE que diz que a maior parte, 51% dessas empresas, elas são pequenas, empresas de pequeno porte, e elas são relativamente novas, elas têm menos de 20 anos. Quem são essas empresas? Né? Onde é que elas estão? Essas empresas que, de fato, então, impactam o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Elas surgiram de onde? São empresas que a gente conhece, né? A empresa de audiovisual que está fazendo aqui o evento, as empresas que se apresentaram aqui, que começaram muito pequenas, tiveram vários problemas, mas conseguiram crescer mais de 20% ao ano. Essas empresas são empresas que hoje são muito apoiadas por parques, aceleradoras, incubadoras, esses ambientes, mecanismos de geração de novos empreendimentos e ambientes de inovação. A gente tem esse outro dado super interessante da Fundação Dom Cabral, que diz que uma empresa ela tem 3,45 vezes maior, a chance dela é maior de dar um bom resultado, de crescer, de sobreviver no mercado, do que quando ela está no ambiente de inovação, do que quando ela não tem essa estrutura de apoio. E a gente está nesse momento, então, de inovação, de imaterial, de revisão dos ambientes laborais e aglomerações produtivas. Isso é o quê? Professor escrevendo, entendeu? A coisa, doutorado impacta no sangue da pessoa. E aí eu botei isso aí. Por quê? Os ambientes... com as novas tecnologias de informação e comunicação, a gente sabe que a gente pode trabalhar em casa, com o Skype, no famoso home office. Mas as pessoas gostam de trabalhar em casa?
sozinhas? Não. Os coworkings começaram a aparecer por todas as áreas da cidade, coworkings focados em empresas analógicas, focados em empresas digitais, os Fab Labs, os Makerspaces. O ser humano, ele é um bicho social. Ele sabe, ele prefere fazer as coisas junto, com interlocução. Então, a gente tem a possibilidade de, agora, uma infraestrutura muito mais líquida, mas a gente continua querendo se reunir, se encontrar com pessoas. E, por isso, os ambientes de inovação eles são tão importantes para apoiar essas empresas, que são as empresas que crescem muito rápido e que, de fato, geram desenvolvimento para o nosso país. A gente está no momento de que parques tecnológicos, por exemplo, como a gente via, organizados, com uma governança, com fronteiras muito bem definidas, com um dono, eles já estão, essa mudança já está acontecendo, né? Eles já viraram áreas de inovação, estão totalmente envolvidos no tecido social das cidades, por exemplo. E aí a gente tem vários atores aí nesses ambientes, e o interessante é pensar como é que esses atores podem trabalhar juntos. A gente tem desde das aceleradoras até as casas colaborativas, por exemplo. A gente tem casas, hoje você viu o Circuito Fora do Eixo, aí, que fez um grande sucesso há um tempo atrás, criando o potencial de morar junto, de conviver e de gerar recurso. Tem várias iniciativas também de mapeamento, a Lindalho, de mais cedo, mostrou, né, uma outra do Mapping, várias iniciativas de mapeamento desses atores todos. Então, para eu andar aqui nesse ecossistema, para eu conhecer, para eu me conectar, eu preciso saber quem são as pessoas, várias iniciativas wiki, né, de você se colocar nesse ambiente de inovação. E aí, qual é assim, o desafio, então, da universidade? A gente tem as grandes empresas apoiando startups, a gente tem programas de aceleração do governo. E qual é o diferencial da universidade? Onde é que a universidade tem que se colocar? A universidade ela tem duas responsabilidades que ela tem que resgatar, né? Que foram as que a gente trouxe aqui. É essa história do sentido da síntese. Na universidade, a diversidade ela é muito grande. A gente tem, na PUC-Rio, a oportunidade de ter todos os cursos convivendo no mesmo espaço físico, né, no mesmo ambiente. A gente tem, por exemplo, as matérias de empreendedorismo na graduação, são mais de 20 cursos de empreendedorismo para mais de 1.200 alunos que fazem essas disciplinas de forma eletiva, e eles são, em geral, de cursos diferentes. É o momento que o engenheiro encontra com o psicólogo e com o designer. As competências complementares, elas se encontram. E isso é fundamental, porque a gente precisa gerar esse diálogo, precisa do consenso, colocamos ali mesmo que efêmero, a gente precisa de conexões interdisciplinares para resolver os problemas complexos, né, para resolver os problemas de impacto, de fato, da sociedade. O sentido da relevância é muito conectado com isso, né? A gente tem hoje muitos fundos de investimento, muitas estruturas que estão apoiando negócios de impacto, negócios sociais. Para quê? Porque a gente precisa, então, desencastelar esse conhecimento, tudo que é feito dentro da universidade, que tem muito valor, que é, muitas vezes, colocado na prateleira, né? A gente precisa levar isso para a sociedade. Aí o Gênesis, ele tenta fazer esse papel de ponte, né, de transformar conhecimento, empresa, ideias e projetos em negócios inovadores. E a gente trabalha com essa tal dessa tripla hélice, um pouco com o governo, um pouco com a sociedade civil, organizada ou não, enfim. E aí, alguns dados da incubadora, eu não sei se todos vocês conhecem, mas a gente tem 20 anos já. O nosso fundador esteve aqui hoje no evento mais cedo, que é o Aranha, e hoje é presidente da Amprotec. E a gente já gerou mais de 145 negócios, com um faturamento também bem expressivo, a taxa de sobrevivência bem grande, 80% das empresas que passaram por aqui, elas ainda estão no mercado 5 anos depois da graduação delas. Hoje a gente tem, por exemplo, só para vocês terem ideia dos números, 13 empresas germinadas, 15 empresas incubadas,
O que é essa diferença de germinação e incubação? Eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, eu vou germinar, vou ficar lá no Gênesis 6 meses, 1 ano, participando de muita capacitação, muita consultoria, e depois, quando eu já tenho o meu teste de hipótese validado, o meu MVP validado, eu começo a conseguir transformar o projeto né, escalar esse projeto, vender a carteira de clientes, ampliar a carteira de clientes, aí eu vou para a incubadora. E aí na incubadora eu fico de 2 a 3 anos, também com capacitações, consultorias, networking, vínculo com a PUC. Né? A gente precisa ter, para você ser incubado da universidade, você precisa ter vínculo com a universidade, porque a gente quer tentar resgatar essa tecnologia toda aqui, né, que esses meninos ficam criando nesses laboratórios fenomenais, a gente quer tentar fazer essa ponte, de fato, para o mercado. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, vocês imaginam, são mais de 145. Eu trouxe alguns que passaram pelo Gênesis, a gente começou a trabalhar lá em 98 com tecnologia, depois a gente começou a trabalhar em 2001 com economia criativa, e em 2005 com negócios sociais, negócios de impacto. Mas hoje é muito difícil você categorizar, né? Porque a gente tem, por exemplo, uma empresa lá que estava incubada, graduou a ambos, que ela é de arte e tecnologia. Você tem pessoas formadas em belas artes que fazem o doutorado no IMPA, com matemática, com visualização de dados, com professores aqui do design, como parceiro, como sócios, enfim. A Pipeway é um grande exemplo. Ela surgiu, foi uma das primeiras empresas que nasceu. Ela nasceu num centro de pesquisa de tecnologia de inspeção. Criou os PIGs, né, que são uns robozinhos para fazer inspeção de dutos de petróleo. Hoje está super internacionalizada e oferece os serviços desenvolvidos aqui como startup, com uma tecnologia demandada pela Petrobras para um laboratório. Né? Essa tecnologia ela virou importante, fez sentido, e aí a gente consegue, viu o valor econômico, a empresa viu o valor econômico nisso e conseguiu começar a explorar para outras frentes. Esse aqui é um outro exemplo interessante. São 3 empresinhas, empresinhas não pode falar assim, né? São 3 empresas muito legais, que já estavam faturando mais de 1 milhão, que nasceram no LES, que é o Laboratório de Engenharia de Software. E elas 3 juntas, em um certo momento, se fundiram, se graduaram em momentos diferentes e criaram a Afero, que depois virou a Aferolab. Hoje é uma grande empresa de soluções de educação corporativa, já passou dos 100 milhões de faturamento. A CIV é um outro exemplo super interessante, porque não veio de um laboratório, mas veio de uma tese de mestrado. Tese de mestrado que tem gente que faz assim, né, para tirar da frente, e tem gente que fala, não, vou desenvolver uma coisa legal aqui, disruptiva. E aí juntaram um professor do empreendedorismo aqui, juntou esse menino lá da informática, e um menino totalmente comercial, fenomenal, que depois virou CEO e foi presidente da nossa empresa júnior, é professor do programa de empreendedorismo, colocou os 2 juntos, competências absolutamente diferentes, não seriam amigos, né, de jogar truco e tomar chopp juntos. Ia trazer aqui o exemplo da Bambutec, que a gente não tem só empresa de tecnologia. A gente tem empresa, por exemplo, de estruturas geodésicas de bambu, que veio lá do laboratório do Ripper, por exemplo, de Living Design. Então, assim, hoje a gente tem esse prêmio, de uma instituição sueca, UBI. A gente foi considerada a primeira incubadora, a melhor incubadora do Brasil e a 11ª melhor incubadora do mundo. E por que a gente ganhou esse prêmio? Porque as nossas empresas têm uma alta taxa de sobrevivência no mercado. 2, porque elas têm uma alta taxa de crescimento, elas são daquelas empresas que crescem mais de 20% ao ano e que, de fato, geram desenvolvimento. E por causa do networking, por causa dos famosos ativos intangíveis da universidade. E aí a gente tem várias iniciativas, por exemplo, do MEC, que conversou com o Sebrae. A gente brinca que nunca antes na história desse país o MEC conversou com o Sebrae, porque eles têm core business diferentes, objetivos diferentes, formas de ver o mundo diferentes. E aí a gente conseguiu montar o primeiro programa de formação de educação empreendedora para professores do ensino técnico do Brasil inteiro. Foi um programa à distância feito aqui junto com o Departamento de Educação e o CCAD, que é a Coordenação de Ensino à Distância. Então, é uma das formas da gente levar para fora
esse conhecimento. E aí eu queria trazer mais 2 exemplos só, que a gente teve até alguém aqui da prefeitura, né, que falou que o governo ajuda muito quando não atrapalha, e a gente já conseguiu fazer parcerias, por exemplo, com o governo que deram super certo. A gente montou o Rio Criativo, que é um programa junto com a Secretaria de Estado de Cultura. Não sei quem conhece, apoia, dá seed money, espaço, coworking, incubadora para empreendimentos de economia criativa. E a gente conseguiu sair, num período de 2 anos, de 18 empresas que foram selecionadas e apoiadas, que faturavam R$2 milhões, para um faturamento de R$10 milhões, por exemplo. Em 2 anos, uma estrutura pública, com toda a sua dificuldade, mas que conseguiu gerar esse ambiente interessante para a economia criativa no Rio de Janeiro. E um outro é o 8, por exemplo, que é o Corporate Venture da Oi, que foi a partir de um convênio de cooperação técnica para a gente pensar em algumas soluções para a Oi, soluções de tecnologia para a Oi. Eles resolveram criar, junto com a gente, uma chamada para startups que tivessem fit, né, com soluções e problemas da Oi, muito na linha de pensar de que forma as grandes empresas vão conseguir se beneficiar e gerar benefício para as pequenas empresas daqui do Rio de Janeiro, né, e do país. Outras grandes empresas trabalham com isso no país. Era isso que eu queria dizer. A gente tem muitos desafios também na universidade para endereçar, mas a gente está tentando fazer isso a partir do Gênesis e de iniciativas assim, empreendedoras desses laboratórios que a gente tem aqui dentro da universidade. É isso. Obrigada.